Fica à vontade, Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, Fica à vontade nessa noite. toda exaltação, toda glorificação. Fica à vontade nessa noite. Aleluia. Fica, Pai. A casa é sua, o povo é teu. Não é bom sentir a tua presença aqui. Não é bom sentir a tua presença, Deus. Fique à vontade. Mergulhe no rio de Deus aqui nessa noite. Deixe Ele encher. Deixe Ele encher você. Suas mãos e cantar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Todos podem aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Queridos, boa noite, graça e paz, amém. Tome seu assento aí. Você pode pegar um copo de água, por favor? Fique à vontade. Seja muito bem-vindo a este lugar nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro
livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus, não é verdade? Muito obrigado. Como é bom sentir a presença de Deus. E agora é hora de ouvi-lo por meio de sua palavra. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. O texto diz: os irmãos acharam, amém? Se você não achou, está na tela. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, ou como a alva a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Abre sua Bíblia comigo agora lá em João, capítulo de número 8. João 8, versículo 3. Aleluia. João 8, 3. O texto diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher apanhada em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam ele, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles desta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pai, como é bom ter a tua presença aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações. Use a minha vida por misericórdia e graça, pois não mereço. Mas fala com teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso confessar para você que eu estou extremamente apaixonado por tudo que Deus tem ministrado aos nossos corações aqui nos últimos dias.
O Senhor tem ministrado tanta coisa a nós aqui nos últimos dias. É o terceiro sermão dessa série que nós estamos pregando, com o tema Você Precisa Conhecer Jesus. E quantos paradigmas o Senhor já quebrou na nossa mente nesses 3 últimos domingos. Quanta coisa o Senhor já mudou dentro de nós nesses 3 últimos domingos. Dentro de mim mudou muita coisa, eu espero que dentro de você também. E quanto mais eu olho para o que Deus está fazendo, eu penso no que Deus ainda está por fazer. Deus ainda está fazendo muita coisa e Deus ainda fará muita coisa. E nós estamos num processo de desconstrução e construção de uma mentalidade totalmente voltada para a palavra e daquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. E quanto mais eu leio e penso e estudo sobre esse tema, mais eu percebo que nós precisamos conhecer Jesus. Quanto mais eu estudo e busco conhecer a Deus, eu vejo que ainda há muito mais a ser conhecido. Quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais entendemos que precisamos dele. Nós somos igreja dele, nós somos povo dele, nós carregamos o nome de Jesus, nós usamos o nome de Jesus, mas muito pouco vivemos o modo de vida que Jesus nos ensinou. É muito triste ver gente vivendo na prática do pecado, mas é muito mais triste ver cristãos, gente crente, que não conhece o amor de Jesus, que não vivem a lei do amor, que não se esmeram em ser a resposta de Deus para um povo perdido. O mundo clama por socorro, o mundo grita socorro, as pessoas estão desesperadas. Esse tempo de pandemia, de março de 2020 para cá, o Brasil vive um caos total. Gente corre de um lado para o outro, gente vai, gente vem, gente se desespera, gente se descabela, gente se afunda cada vez mais e mais, e parece que a gente não vê uma luz no fim desse túnel. O mundo inteiro vive um caos desde o final de 2019, e a única coisa que muitos crentes têm a dizer é, talvez você tenha ouvido algum crente dizer isso lá no começo da pandemia, ou até mesmo hoje, mas a gente sempre ouve alguém dizer, isso é castigo de Deus. Já ouviu alguém falar isso sobre a pandemia? É castigo de Deus, isso é a mão de Deus pesando. Deus está fazendo algo para o povo se voltar para Ele, isso é por causa do pecado, não é? E alguns pregadores que até dizem com uma certa razão que se Deus não destruir a terra como nós a conhecemos, Ele teria que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque os tempos que nós estamos vivendo já excederam em muito a cidade antiga. Na verdade, isso tudo que a gente atribui à pandemia não é nada disso. A própria Bíblia já nos alertava que nos últimos dias muita coisa ruim ia acontecer. Lembra Mateus 24, Jesus dizendo, quando ouvis falar de guerra, rumores de guerra, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, a fome, a peste. Lembra disso? Não é mão de Deus pesando, não é pecado da humanidade, é simplesmente a Bíblia se cumprindo. E não se assuste, porque a Bíblia chama isso de princípio das dores. Jesus diz que está só começando, ainda vai piorar muito mais, fica tranquilo. Não espere que a pandemia do Covid-19 será a última, porque não será.
Não espere que esses tempos irão ficar melhores. Não, a vacina, saiu vacina aí, daqui a pouco está todo mundo vacinado e tudo volta ao normal. Pode até ser que volte, mas depois outra coisa virá, e depois que a outra coisa passar, mais outra coisa virá, porque Jesus disse que viria. E aí eu acho que tem alguém pensando, lascou. Mas deixa eu te dizer, quanto mais as coisas piorarem aqui nessa terra, mais próximos nós estaremos de ver a face de Jesus Cristo. Quanto mais piorar, mais próximos estaremos daquele dia. Jesus nos alertou. Daqui para frente é só descendo a parambeira. Mas o propósito, e há um propósito nisso, mas o propósito da igreja não é colocar mais lenha na fogueira, não é? A gente está vendo tanta gente falando contra a vacina, né? A vacina tem um chip que vai monitorar todo mundo, né? A vacina isso, a vacina aquilo, a vacina não sei o que outro. Se você me perguntar, pastor, você vai tomar a vacina? Eu vou. E um dia eu até falei com alguém, você está doido, pastor? Essa vacina é do diabo, essa vacina aí vai matar. Eu falei, meu irmão, pode até ser, mas eu não sei se tem. Tem um monte de gente falando que tem, mas eu não sei se tem. E a minha Bíblia diz que se eu comer alguma coisa envenenada sem saber, o meu Deus é poderoso para me guardar. Imagina numa vacina. Meu Deus é poderoso para me guardar. E outra, se Ele não quiser me guardar, eu fecho o olho aqui e vou abrir o olho lá em cima, do ladinho dele. Não tem problema não. Não tem problema. A gente encara a morte como algo ruim. É ruim para quem fica, mas para quem vai, pergunta-se quem vai quer voltar, né? A gente vê um monte de gente que teve uma experiência de ser arrebatado ao céu e depois vira e diz, Senhor, por que eu voltei? Trouxe aqui um desses que teve uma experiência, né? Um tempo atrás trouxemos aqui o pastor Elimar, que teve uma experiência fantástica com Deus, e ele disse, eu não queria voltar. E todo mundo fala, pastor, mas e a família, a esposa? Deus os abençoe, mas eu queria estar lá, né? Meus irmãos, a morte nos leva de volta para casa. Então não seja você um agente do caos. Tem muito crente se comportando nesse tempo como um agente do caos, jogando mais lenha numa fogueira que está altíssima. Tem muita gente incrementando o caos, mas o evangelho de Jesus é um evangelho que tira o ser humano do caos. O objetivo da igreja é pegar o evangelho e apresentar Jesus, um Jesus que tem resposta para todas as questões humanas, um Jesus que tem socorro para o desesperado, um Jesus que tem uma vida plena para quem está vivendo em tempos de caos, um Jesus que dá uma paz tão grande, mas tão grande, que mesmo no meio da guerra, nós temos a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e a certeza de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Eu não preciso ter medo, porque o meu Jesus cuida de mim. Há formas e formas de se pregar a mesma mensagem, mas a essência do que nós pregamos precisa ser a mesma, o amor. A religiosidade nos deixou legalistas demais para o nosso gosto. A religiosidade nos deixou justiceiro demais, e nós escolhemos condenar antes de acolher. A Bíblia diz que Jesus é a porta, lembra disso? Ele mesmo disse, eu sou a porta. Mas nós como igreja estamos colocando uma cancela na porta que Jesus abriu. A Bíblia diz que o caminho é estreito, mas nós às vezes estamos colocando uma roleta num caminho que já é estreito. Para quê? Para dificultar o acesso, para impedir que quem não esteja dentro de um determinado padrão, ou que não viva de uma determinada forma a satisfazer as nossas exigências, entre por esse caminho.
Nós estamos pregando muito um evangelho que, se você não seguir, ele vai te levar para o inferno. E nos esquecemos de pregar um evangelho de que, se eu o seguir, ele me levará para o céu. Viver o evangelho de Jesus não é fugir do inferno. Viver o evangelho é agir de forma a me preparar para morar no céu. Mas para morar no céu, nós precisamos conhecer Jesus. E não só conhecer Jesus, mas sermos conhecidos por Ele. Não dá para dizer que é conhecido de Jesus, não dá para dizer que é embaixador de Jesus, embaixador do céu, se as nossas ações destoam do amor de Jesus. O texto que ora lemos nos apresenta uma turma de crente, gente que se gabava por conhecer as Escrituras, gente que batia no peito para dizer: eu faço parte da nação escolhida, gente que na sinagoga orava até em pé para que todo mundo visse o seu nível de espiritualidade, gente que orava em pé para que todo mundo visse a sua forma de adoração. Mas era gente que conhecia muito de lei, mas não sabia nada do amor de Deus. A Bíblia diz que esses santarrões, esses crentões, acharam um casal na prática do adultério. Por motivos desconhecidos, levaram apenas a mulher até Jesus e lançaram a mulher aos pés de Jesus, e logo eles começaram a acusar: mestre, foi pego em adultério, ó, está contra a lei manda matar, é ela, culpada, 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 culpada. Aqueles homens queriam matar aquela mulher, mas antes eles queriam que Jesus a condenassem, para que eles tivessem um pretexto para matar Jesus. E não só Jesus, mas a mulher. A gente vive uma realidade de muitas acusações. Muitas acusações. Talvez você já tenha sido um dos acusados. Ou talvez seja você quem hoje vive acusando alguém. O grande problema da acusação é que quem acusa não quer ajudar. Você já viu algum promotor de justiça acusar alguém para ajudá-lo? Dificilmente vai ver. Num julgamento, a acusação não quer ajudar ninguém, a não ser a parte que eles acham que é vítima. Quem acusa não quer ajudar. Quem acusa não quer recuperar. Quem acusa não quer ajudar a prosseguir. Quem acusa não quer ajudar a levantar, a andar. Quem acusa se fecha no seu mundo, se veste do manto da lei e da razão e se esquece de exercer algo que chamamos de compaixão. No que tange ao Evangelho, a palavra de Jesus nos ensina que, se você quer apontar o dedo para alguém, primeiro você precisa estar disposto a ajudar esse alguém. Eu vejo um monte de gente falando: não, eu sou João Batista, meu ministério é de João Batista, meu ministério é de João Batista, de apontar o dedo, de apontar o pecado. Meu ministério é de enfiar o dedo na ferida. Mas a Bíblia vai dizer que sim, João Batista estava no deserto, gritando a plenos pulmões: arrependei-vos, arrependei-vos. Tinha uma turma religiosa demais que ele chamava de raça de víboras. Mas esse mesmo pessoal que ele gritava contra, ele mesmo pegava e os batizava. Ele mesmo fazia destes seus discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu, João Batista já tinha vários discípulos. E quem eram os discípulos de João? Eram os mesmos a quem ele dizia: você precisa se arrepender. Está vendo esse pecado na sua vida? Ele precisa mudar. Então vem cá que eu vou te ajudar. Eu te batizo para arrependimento. E a partir de agora você vai andar comigo e nós vamos viver a vida de Deus.
Pare de acusar as pessoas se você não tem intenção de ajudá-las. Quer ajudar? Chama no particular. É o que a Bíblia nos ensina. Se o teu irmão pecar contra ti, chame-o. Aponte para ele o pecado que ele está cometendo e ofereça ajuda no processo da mudança. O evangelho de Jesus não é um evangelho de exposição, onde você pecou, você tem que ser exposto. Não. Ah, pastor, mas Jesus disse que tem que expor. Verdade, só depois do último caso. O texto diz: se o teu irmão pecar contra ti, chama ele, conversa no particular. Não resolveu? Chama uma testemunha, conversa no particular. Não deu certo de novo? Leva para a igreja. Não para o público, para a igreja. Quando acusamos alguém, e a palavra acusação, ou o ato de acusar, é um julgamento moral. Quando eu acuso alguém de alguma coisa, eu estou dizendo que ele fez algo que eu não faria. Ou seja, quando eu acuso alguém, eu me coloco num patamar acima dele. Por quê? Porque eu estou o acusando, e por eu estar o acusando, eu me sinto superior, porque ele fez algo que eu não faria. Por quê? Porque a minha moral é melhor do que a dele. Mas no evangelho de Jesus Cristo não há espaço para superioridade. Se você quiser apresentar Jesus a alguém, você precisa entender que não há espaço para superioridade dentro do evangelho de Jesus. Não há espaço para você se sobrepujar a alguém dentro do evangelho de Jesus. Não há espaço para você se colocar acima de alguém dentro do evangelho de Jesus. Aqueles homens levam aquela mulher a Jesus com a pior das intenções e sem nenhuma humildade. E eu te faço duas perguntas. Primeiro, você tem trazido alguém a Jesus? Se sim, a segunda, qual é a sua intenção? Aqueles homens queriam justiça contra aquela mulher, mas eles também queriam um motivo para destruir Jesus. A motivação daqueles homens não refletia o caráter de quem conhece a Deus de verdade. Eram autoridades, era gente escolhida para servir, mas eram homens frios, sem amor, com muito conhecimento de lei e pouco conhecimento de amor. Jesus vai nos ensinar que toda a lei se resume em 2 pontos. Lembra disso? Toda a lei se resume em quantos pontos? Quantos pontos? O primeiro é amar a Deus sobre todas. E o segundo, amar quem? Não, dá para ficar melhor. 1, 2, 3 e o meu próximo como a mim mesmo. Se você tem mais prazer em ver alguém sendo condenado do que ajudado, tem algo muito errado com você. O evangelho de Jesus resumiu a lei em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E além de tudo, Jesus muda a ótica. A ótica da lei no tempo antigo era a ótica da condenação. A ótica que Jesus apresenta é a ótica do amor. E ele vai dizer, por meio do apóstolo Paulo lá na frente, que por mais que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu posso ser um crente fogo puro, eu posso ser do manto, eu posso pregar bonito, cantar bonito, rodar bonito, sapatear bonito, mas a Bíblia vai dizer que se eu não tiver amor, eu não sou absolutamente nada. Se eu não tiver amor por Deus e se eu não tiver amor pelo meu próximo, a Bíblia vai dizer que eu sou como um sino
mais nada. Lata vazia. Jesus chama isso de sepulcro caiado. Gente que está maravilhosa por fora, mas por dentro está completamente podre. Aquela mulher talvez não conhecesse Jesus, mas daquele momento em diante ela conheceu um Jesus que se importa muito mais em amar do que em condenar. Jesus podia ter condenado aquela mulher com base na lei, sim ou não? Sim ou não, igreja? Podia. A lei dizia: tem que morrer os dois. Leva para fora, joga pedra e mata todo mundo. Era isso que a lei dizia. Mas Jesus não quer condenar você. E mesmo que os outros te condenem, Jesus está disposto a deixar tudo isso de lado para te ajudar a se levantar. Você precisa entender que a Bíblia diz que o juízo de Deus virá. Haverá um dia em que Jesus nos julgará a nós. Você precisa ter ciência disso. Nós passaremos por um juízo, mas o dia do juízo ainda não chegou. Então você pare de exercer juízo, pare de acusar a quem Deus quer resgatar. O pecado é uma doença. O pecado precisa ser destruído, o pecado precisa ser eliminado da nossa vida. Mas a Bíblia diz que o libertador se chama Espírito Santo, e a Bíblia diz que o papel dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o papel da igreja, pastor? Primeiro, o papel da igreja é ajudar, o papel da igreja é levantar, o papel da igreja é fazer discípulos. Você precisa entender e conhecer melhor Jesus, ao ponto de entender que aquele que dentre nós não tiver pecado está liberado para atirar a primeira pedra. Tem alguém aqui que não peca? Tem? Vai, cadê o santarrões, gente? Cadê a turma que não peca? Não tem ninguém? James? O Azaf está levantando. Se tem alguém que não peca, está liberado para jogar a pedra. Mas anote, essa visão ainda é errada. Meu irmão, você pode não adulterar, mas se você mente, então você não tem direito para condenar ninguém. Você pode não fornicar, mas se você fofoca, você não tem direito para falar e condenar ninguém. Você pode não cometer grandes pecados, mas se você tropeça nos pequenos, Jesus vai dizer que aquele que tropeça num pequeno detalhe da lei já pecou contra toda a lei. Para Deus não existe distinção de pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus pecado é pecado. E se você peca, você não tem direito de condenar o outro que também pecou. A Bíblia diz que o Filho de Deus olhou para uma mulher que foi pega na prática do pecado e disse para ela da seguinte forma: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela disse: Senhor, não tem ninguém. E Jesus disse o que para ela? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. O Jesus que nós precisamos conhecer a partir de hoje é um Jesus que retira a condenação de quem está disposto a andar em seus caminhos. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque no lugar da condenação, Jesus deu perdão para ela, e a vida dela nunca mais foi a mesma. E se você está vivendo em pecado,
Romanos 8:1 diz para você que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não está isento de pecar, como eu também não estou. A gente peca. A gente peca em pensamentos, em palavras, em ações, em omissões, em relacionamento. Nós pecamos. Uns mentem, outros roubam, outros adulteram, outros fornicam. É tudo pecado. Tudo pecado. Não é? É tudo pecado. Mas ainda assim, independentemente do pecado, o texto diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Jesus quer tirar a sua condenação da mesma forma que Ele tirou a condenação da vida daquela mulher. Basta que você esteja disposto a andar no caminho de Jesus. Mas pastor, e se eu pecar? Você vai pecar. Mas ainda assim, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você vai pecar, mas você não pode em momento nenhum deixar Jesus, porque Jesus é a garantia de que nenhuma condenação irá pairar sobre você. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz que para haver remissão de pecado precisa haver sangue derramado, e a Bíblia também diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar, assumiu o nosso pecado, foi para a cruz, entregou todo o seu sangue para que hoje eu e você pudéssemos gozar de uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que ama, que tem coragem de abraçar o pecador independentemente do seu pecado. Todo mundo corria do leproso. Jesus chega e diz: eu não vou correr de você, você está curado a partir de agora. Tem gente com uma lepra terrível, não do lado de fora, mas do lado de dentro, e nós estamos correndo quando devíamos abraçar. Há poder curador em Jesus. Há poder transformador em Jesus. Alguém aqui já teve a vida transformada por Jesus? Já teve? Meu irmão, mesmo Jesus que transformou a sua vida vai transformar a vida daquela pessoa que você não dá nada por ela. O mesmo Jesus que mudou a sua história é capaz de mudar a história de alguém que a gente olha e condena. Mas precisa ter alguém para levantar a mão. Nós estamos inaugurando nesse tempo uma nova visão sobre pecado aqui nessa igreja. Aqui na nossa igreja, durante muitos anos, a gente sempre aprendeu que o pecado tem que ser, o pecado e o pecador tem que ser escorraçado, tem que ser. Isso não é um problema só nosso, não. Isso é um problema da igreja num contexto geral. A gente aprendeu que o pecador tem que ser excluído, que o pecador tem que ser exposto, que o pecador tem que chegar na frente da igreja, num culto de membro, e ser escorraçado pela igreja inteira. A gente aprendeu que o pecador precisa ser punido, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar toda a condenação desse pecador. E se esse pecador quiser mudar de vida, Jesus tem uma nova vida para ele. Não condene ninguém antes de oferecer amor. Não chute ninguém sem antes oferecer um abraço. Porque Jesus podia muito bem ter enxotado todo mundo. Não, sai, pecador, miserável, maldito, você vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si a cruz que era minha,
a cruz que era sua. Não existe amor maior que o amor dele. Feche os seus olhos onde você está. Não existe amor maior do que o amor de Jesus. O amor de Jesus excede todo o nosso entendimento. O amor de Jesus muda tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. O amor de Jesus transforma toda e qualquer pessoa. Não existe alguém que o amor de Jesus não possa mudar. Não existe alguém que o amor de Jesus não possa transformar. Porque Jesus ama. Carol vai cantar uma canção. E eu gostaria que você ouvisse essa canção com muito carinho. E entendesse que há um Deus que ama. E que está aqui nessa noite para amar.
deixa eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que quer deixar de viver a condenação do pecado para viver uma vida 100% livre em Cristo Jesus? Tem alguém? A igreja, por favor, feche os olhos. É um momento muito importante do nosso culto. Você que é membro da igreja, feche seus olhos e ore para que o Senhor toque nos corações que estão aqui. É o momento mais importante do nosso culto. É um momento onde a gente ora e clama ao Senhor para que Ele faça a obra que é dele, convença do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você chegou aqui e ainda não tenha certeza de que está vivendo dentro do amor de Deus. Mas Jesus pode e quer mudar toda a tua história, para que você viva a plenitude dele na sua vida. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Tem alguém? Não tem ninguém? Amém. Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor se revela a nós como um Deus que nos ama, apesar de nós. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, se nós optarmos por andar nos teus caminhos, o Senhor pode nos perdoar de todo e qualquer pecado. Que tua graça continue resplandecendo sobre nós e que o teu nome continue sendo glorificado por meio das nossas vidas. Que nós possamos amar e demonstrar o amor de Jesus todos os dias, para que possamos alcançar as pessoas, em nome de Jesus, amém. Amém, querido.